Olá, começando mais um Conexão, hoje mais uma vez fora dos estúdios da TV Câmara de Campinas. A gente veio até o ateliê de um artista plástico que é documentarista, produtor audiovisual e na maior parte do tempo ele trabalha com artes plásticas. Hoje a gente veio fazer uma visita a Renato Castro. Renato, primeiro eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe de nos receber aqui em seu ateliê. E gostaria que você falasse um pouquinho o que veio primeiro, se veio a produção de documentário audiovisual ou a cerâmica, ou as coisas aconteceram meio que juntas? Então, Michael, na verdade a arte plástica, né, a arte visual veio primeiro, né, que estimulou tal, isso quando eu era adolescente e tal, no começo da minha adolescência, de observar alguns trabalhos ligados mais a esculturas e tal e me encantar e, né, como um moleque, né, vamos dizer assim, né, pesquisando e procurando pessoas que trabalhavam e tal, e me despertou, né, essa vontade de querer fazer e tal, e de mexer com materiais, né, que poderiam ser esculpidos e tal. E então começou, na verdade, esse interesse veio, né, começou tudo com as artes plásticas mesmo. E em que momento que você começou a trabalhar com vídeo, né? Você começou a trabalhar com jornalismo, você começou a trabalhar com vídeo experimental, começou também por uma curiosidade. Como que foi que aconteceu? Como que entrou essa parte audiovisual na tua vida? Então, o audiovisual, assim, eu, né, desenvolvi alguns trabalhos já, né, quando adolescente, da área artes visuais, só que de uma forma discreta. E chegou um momento que eu precisava ganhar meu dinheiro, tal, né? Então aquela coisa de procurar emprego, tal, e surgiu a oportunidade de começar como operador de VT na época ainda, né? Eu lembro que outro dia eu estava comentando com um amigo meu, eu falei, meu, a bateria do VT que eu trabalhava é o peso dessas câmeras de hoje, né? Então, assim, e aí eu tive essa oportunidade, comecei em produtoras e tal, como operador de VT, uma coisa que eu sempre tive, assim, né, muito curioso, né? Então, comecei como operador de VT e ficava sempre, né, observando o iluminador, acertando a luz, não sei o quê, e ajudava e tal. Então, eu acabei, né, no decorrer de quase 20 anos trabalhando com audiovisual, eu acabei aprendendo um pouco de tudo. E você ao longo desse tempo, você trabalhou com algumas editorias, falando agora da parte mais audiovisual. Você trabalhou com publicidade, com jornalismo, Sim. quais segmentos assim, ou você fez um pouco de tudo Eu nesse fiz um meio pouco tempo? de tudo, meu. Eu comecei, na verdade, com jornalismo e vídeos institucionais, né, ligados a empresas e tal. Mas o jornalismo, a maior parte foi o jornalismo, né, que eu trabalhei. E isso, assim, prestando serviço, né, para produtoras e tal. Então ficou na questão institucional e jornalística, né, alguma coisa voltada a programas de TV, né, também, não diretamente ligado ao jornalismo. Mas basicamente foi isso. E nesse meio tempo, bom, você fazia isso profissionalmente. Uhum. E as artes plásticas era uma coisa meio hobby, meio para você tirar um pouco do estresse do dia a Uhum. dia. É. Foi mais ou menos isso que aconteceu nesse período? As artes plásticas, né, quando eu tive esse primeiro contato e me apaixonei, ela sempre esteve presente na minha vida. E então, assim, como hobby e tal, muitas vezes vinham pessoas, né, e mesmo eu trabalhando em produtora, só trabalhando com vídeo, às vezes muita gente gostava do trabalho que eu fazia. E encomendava algumas coisas e dentro do meu tempo, tá, eu fazia alguma coisa e vendia e tal. Então ela sempre esteve presente. Nesse período já era cerâmica, já ou você trabalhava com outros Não, eu materiais? trabalhava com materiais sintéticos, né, com durepox, fazia escultura em madeira também, né. Mas a cerâmica, assim, ela entrou na minha vida, acho que em 2004. Eu comecei, né, trabalhar, assim, conheci um pessoal que mexia já com esse material e fiquei curioso, né, pela possibilidade, porque assim, os materiais sintéticos geralmente eu ficava um pouco limitado em tamanho de peça e tal. E aí quando eu vi algumas coisas, porque para mim a cerâmica, né, era uma coisa mais ligada ao utilitário, né, ao vaso e tal. E aí eu comecei a ter contato com alguns artistas que faziam o trabalho de escultura.
né? Aí eu vi possibilidades, novas possibilidades, um material interessante, né? Um material natural, né? Um material vivo, né? Então, assim, aí eu comecei, né, a me interessar bastante pela cerâmica e pesquisar, estudar, né? Fiz alguns cursos, tal, ligado à cerâmica. E aí comecei, o que eu tinha aprendido, né, desde a minha adolescência na parte de escultura, eu comecei a empregar na cerâmica. E você trabalha com determinados temas, é, tanto na produção de documentários quanto de cerâmica. Quando você começou com cerâmica, aonde você buscava inspiração? O que você trabalhava naquele período, isso há 11 anos atrás? Aham. Então, eu sempre gostei muito de natureza, né? Então, assim, eu lembro que nesse começo, quando eu, né, comecei a me interessar pelas artes e tal, eu era fascinado pelas lendas de duendes, essas coisas, né? Então, assim, que tá, de alguma forma, ligado à natureza e tal. E, então, assim, sempre me inspirou muito essa questão. E através, né, dessas lendas de duendes, eu comecei a estudar outras coisas também, outras culturas e tal. E, meu, tem muita coisa, né? O mundo tem muita coisa interessante, assim, outras religiões, outras culturas que trazem possibilidades da gente criar em cima, né? Nesse meio tempo, você também foi trabalhar como produtor cultural de dar aula para adolescente de baixa renda. Isso. Você começou dando aula com cerâmica ou de audiovisual, de fotografia, essas coisas? O que veio primeiro? Aham. Nesse momento específico que você foi trabalhar com um jovem de baixa renda, o que aconteceu primeiro? Então, essa época, né, de trabalhar com o lado social foi uma transição. Foi engraçado porque assim né, eu estava querendo me desvincular um pouco desse trabalho ligado ao vídeo, tá, para produtoras. Eu já estava pensando em trabalhar por conta, né, trabalhar de uma forma autônoma. E então assim comecei a me desvincular disso e comecei a fazer contatos com algumas instituições. Só que eu percebi o quê? Que o lado audiovisual ele requer um custo mais alto para se trabalhar, por causa de equipamentos e tal. E eles procuravam muito essa coisa artística, né? Essa coisa do artesanato, se bem que o que eu trabalho não é o artesanato, mas assim, é muito próximo, né? Então assim, são custos mais baixos, tanto é que todo o material que eu tenho e trabalho, né, desde de forno a torno a ferramentas, eu mesmo produzo, né? Então assim, aí né, eu comecei a ver o interesse dessas instituições, dessas comunidades, mais ligado a isso pelo fato do custo. Então eu comecei, né, aí eu larguei nesse período, eu, né, me desvinculei de produtoras, tal, dessa área de vídeo e comecei a trabalhar, voltar, né, a trabalhar com a parte artística dessa forma mais efetiva, tal, e dando aulas, né, de cerâmica tal nas instituições e ensinando fazer forno, fazer ferramenta tal, sempre com o pensamento do que da sustentabilidade, né, de levar alguma coisa para essas comunidades de uma forma que eles pudessem, independente se ele está ligado à instituição ou não, né, ele pudesse gerar renda de alguma forma, ter né, um dinheirinho que entrasse lá para ajudar tal. E foi o que aconteceu. Automaticamente, né, o vídeo veio entrando junto, né? Porque eu comecei a me envolver com instituições e comecei, como eu estava com um pouco mais de tempo, né, não estava viajando tanto pelas produtoras, eu comecei a pesquisar Ministério da Cultura, editais e tal. E aí comecei a ver as possibilidades, né, tanto do lado das artes visuais quanto do lado do audiovisual, né, de incentivo. E comecei né, a escrever projetos, tal, ligado, né, a essas instituições, e começou a acontecer, né, tanto do lado artístico quanto do lado audiovisual. Aí, na verdade, eu acabei conseguindo recursos para desenvolver, né, ideias que eu tinha na cabeça, tal, ligado sempre a essas pessoas, né, meu, que não teria condição de pagar, tal. Você conseguiu juntar, mas essa junção das artes plásticas com o audiovisual nesse momento de ter uma ação mais social, aconteceu automaticamente ou foi por um interesse
de uma certa forma de você fazer, por exemplo, um registro fotográfico dos adolescentes ali montando uma peça e eles olharem com outros olhos para a máquina fotográfica, para a câmera de vídeo. Foi de um interesse deles também, assim, porque em qualquer instituição que a gente chega para gravar alguma coisa, isso qualquer equipe de jornalismo, quando chega existe um encantamento com o universo do audiovisual, com o equipamento, com a câmera e tal. Isso aconteceu também? Isso foi uma coisa levou a outra? Não, é bem isso que você falou. O audiovisual ele atrai muito, principalmente o jovem, né? Então, geralmente nessas comunidades, e assim, eu defendia muito isso, o que era interessante? Não atender só o jovem, mas atender a família de uma certa forma. Tá? Por quê? Porque a gente consegue trabalhar o jovem, né, diretamente quando a família está envolvida, né? Então, assim, aí a cerâmica, né, geralmente mais os adultos se interessavam pela cerâmica e os jovens se interessavam pelo audiovisual. E eu percebi isso como, né? Estava lá dando aula de cerâmica tal, e tinha jovens inscritos. E aí eu levava meu equipamento, né, pessoal, para fotografar, para registrar isso e percebi o interesse dos jovens nisso. E aí começou, né, como eu já estava pesquisando editais e tal, começou a abrir, né, novas possibilidades de atender o jovem, que é essa parte, né, tecnológica que interessa muito eles, né. Então eu comecei, aí foi o momento que eu uni mesmo, né. Aí nesse ponto eu já estava, essa instituição que eu comecei a desenvolver esse trabalho, gostou muito do trabalho que eu estava fazendo e me chamou para coordenar, né, esse lado cultural, sociocultural mesmo. Aí eu assumi. Qual né, qual o nome qual a instituição? É uma instituição aqui em Valinhos que chama Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos. É um abrigo, né, que trabalha com crianças e adolescentes até 18 anos de idade. E o presidente da instituição ele sempre vislumbrou o quê? Que até numa forma de prevenção, né, de prevenir que os adolescentes das comunidades acabassem indo parar no abrigo, né, então ele sempre vislumbrou o quê? Esse lado cultural ligado à instituição, né, que aí foi a união disso que eu falei anteriormente. A gente trazia a família de uma forma discreta, a gente levava informações, né, através de assistentes sociais, tal, para esses pais, para essas mães, até para os adolescentes, mas sempre trazendo alguma coisa que os atraísse, né? Então, às vezes eu, né, até falava que a carência maior ali não era nem financeira, e sim de informação, né? Porque muitas crianças e muitos adolescentes que estavam no abrigo, né, geralmente foi através de fórum e tal, eram da comunidade. Era do entorno mesmo. Do né? entorno ali da... Então, assim, foi muito interessante quando eu assumi esse projeto e comecei a captar recursos, tal, e fazer acontecer de uma forma mais dinâmica, a mudança que teve na comunidade, né? Então, eu falo que hoje eu tenho, né, na área de audiovisual, eu tenho muitos alunos hoje que são profissionais do mercado de trabalho, né? Estão nessa área e estão aí trabalhando, ganhando seu dinheiro. E eram aulas de quê, especificamente, na área de audiovisual que são oferecidos ainda, né? Lá. Sim. O que você desenvolveu lá que existe até hoje? Então, eu comecei com a fotografia, porque eu vejo a fotografia como a base para filmagem, né? Então, assim, eu comecei com a fotografia e devagar eu fui colocando a questão da filmagem, que é um pouco mais complexa, né? A questão de iluminação, de enquadramento, movimentos e tal. E teve um dia lá que eu falei, pô, a gente podia criar, né, fazer algumas coisas, porque assim, você dá aula é uma coisa, e quando você dá aula em cima de um produto real, né, de alguma coisa que é palpável, então assim, é mais interessante, o aluno se interessa mais. Então eu falei, pô, vou criar um programa de TV cultural, né, que, quantos profissionais a gente tem aqui de teatro, uma série de coisas, de pintura e tal, que a gente pode estar trabalhando isso. Então a gente criou um programa chamado Janela Cultural, tal, e com os adolescentes envolvidos, né? E, aconteceu. Hoje está mais discreto, tá? Eu me afastei da instituição também, né, por motivos de outros trabalhos, tal. Hoje está de uma forma mais discreta, mas ainda tem o estúdio, tem os equipamentos, acontece algumas aulas de edição de vídeo e fotografia e vídeo também, né?
captação de imagem. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco falando mais de projetos audiovisuais, de artes plásticas e dos documentários que o Renato produziu. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão, hoje fazendo uma visita ao artista plástico e produtor audiovisual e documentarista Renato Castro, batendo um papo sobre produção, sobre artes plásticas, cerâmica e documentários. Você gravou recentemente um documentário na Bahia sobre o que era esse documentário e em que lugar especificamente da Bahia que você foi? Tá. Então, esse documentário eu gravei no sul da Bahia, naquela região ali de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, né, e em tribo indígena, né, que ali tem bastante tribo Pataxó, né, comunidades Pataxó. E foi muito interessante esse documentário porque assim acabou unindo mais ou menos até o que eu trabalho, né, o que eu gosto de trabalhar, que foi em cima de uma história do resgate da cerâmica, né, em uma tribo lá daquela região, né? Então, assim, a ideia inicial, né, que nem hoje os índios pataxós não trabalham com a cerâmica, né? Então, esse rapaz que me convidou, que é o Paulo Souza, né, que mora lá em Porto Seguro, ele começou a pesquisar sobre a história do índio Pataxó e acabou descobrindo que assim, a cerâmica, há 100, 200 anos atrás, né, era muito importante na vida deles. Que era dos utensílios do dia a dia. Utensílios, tal, né? E assim, e aí ele começou a fazer uma pesquisa e acabou descobrindo que, na verdade, hoje, né, eles trabalham muito com a madeira, até mesmo na questão do utensílio e tal, eles trabalham com a madeira. E nessa pesquisa ele acabou descobrindo o quê? Que eles só mudaram esse conceito por causa dos madeireiros, né? Então os madeireiros vieram e falaram para eles que a madeira era mais interessante, trabalhar isso há muitos anos atrás, né? E eles deixaram de trabalhar com a cerâmica e começaram a trabalhar com a madeira, né? Por quê? Iam lá, derrubavam a árvore, o madeireiro levava a parte boa e eles ficavam com uma pequena parte, né, fazendo o artesanato deles, alguns utensílios também. E complicadíssimo, né? Derrubando matas e tal. E aí a ideia desse documentário foi o quê? Mostrar, né, fazer essa pesquisa em cima do que realmente eles trabalhavam, porque assim, a única pessoa, né, da tribo, da comunidade, que lembrava quando era criança da cerâmica, né, dos pais tal, e dos tios mexendo com a cerâmica, era a anciã da tribo. E ela lembrava assim, que ela era criança e lembra de fazer nos potes tal, né? Então a maior parte dos índios ali nem sabiam que tinha essa ligação. Já estava se perdendo. perdendo. E o mais interessante, eles têm muito material, muito barro, bom, de boa qualidade, de coloração, assim, que eu que trabalho com a cerâmica nunca vi. Tinha barro amarelo, assim, que parecia uma tinta e uma liga muito interessante e tal. E assim, né, muita área com esse material. Então é uma pena, né? E aí a ideia desse documentário foi resgatar algumas histórias e tal. E foi muito interessante, né, meu? Porque eu que trabalho com a cerâmica e tal, fui lá, tive esse contato, né? Que gosto da natureza, tive esse contato com uma tribo muito interessante, né? Porque é muito grande, lá tem muito índio, né? Mas eles estão muito... Não vou usar o termo civilizado porque eu vou estar sendo pejorativo. Eles estão muito urbanizados. Nessa tribo que você foi especificamente, a presença urbana é muito latente no dia a dia, ali no cotidiano? Então, ali, do lado, Michael, de Santa Cruz, tem uma comunidade que assim, é a maior, né, indígena ali, que chama Coroa Vermelha.
É uma pena, cara. Eu fiquei, sabe, porque se perdeu muito da cultura. Ouvi, né, comentários de pastores evangélicos, pajés acabaram virando pastores evangélicos e, né, não se trabalha mais, não se resgata mais nada da cultura, né? E aí o interessante, essa tribo em específico que eu fui, eles mantêm a cultura, né? Eles veem a importância de manter a cultura, de manter as tradições, as raízes e tal. Então, assim, cheguei lá para, né, primeiro contato que eu tive com eles, né, é um lugar mais afastado do litoral, né, essa tribo. Eu voltei há 500 anos atrás, muito interessante, porque assim, eles todos caracterizados e mantêm né, muitos rituais ainda até hoje e tal, de uma forma assim, para atrair o turista, tá? Mas mesmo assim, eles estão mantendo É um jeito que eles acharam de sobreviver à cultura e sobreviver no mundo capitalista também, fazendo uma espécie de umas apresentações, alguma coisa assim para turista. E assim, eu fiquei encantado, achei muito interessante assim, a ideia. Na verdade, lá, a cacique da tribo é uma mulher, e são 3 irmãs. E elas assim mudaram o conceito, né, o olhar quanto à comunidade deles. E foi muito interessante, só que, né, nessa comunidade maior, que são várias tribos e tal, que é a Coroa Vermelha, tem 32 tribos. Eu não tive, né, o tempo para conhecer tudo, mas pelo que eu ouvi falar, o pouco do contato que eu tive, foi que essa é a que mais mantém, né, a cultura. Dentro da própria comunidade dessa tribo deles, tem a escola Pataxó, né, então as crianças estudam na escola Pataxó, estudam na escola normal no outro período, mas eles se preocupam né, com o dialeto, né, passar a cultura dos ancestrais e tal. Então eu achei, nossa, muito interessante. E a proposta, né, a proposta do documentário, ligado a tudo que eu vinha fazendo antes, né, com comunidades, não era eu chegar lá com a equipe e gravar o documentário, e sim dar aulas, ensinar os adolescentes da tribo a mexer com o equipamento e tal, para a gente produzir o documentário. E foi muito interessante. Então você não foi com uma equipe daqui para lá. Você foi daqui para lá e lá você formou uma equipe que trabalhou com você e com o Paulo. O Paulo ele já tem experiência também nessa área. Aí eu aluguei equipamentos, eu tenho equipamentos pessoais e aluguei mais alguns equipamentos de cinema e fui para lá, né, com essa proposta. Então eu fiquei um tempo, né, dando aula para eles, ensinando a mexer no equipamento, balancear a câmera, fazer leitura de luz e tal. E foi a melhor coisa que eu fiz. É porque é o olhar deles, né? Não é o olhar do urbano que foi até lá e fazer um registro. Tem, claro que tem o olhar, tem teu olhar ali, tem a perspectiva do Paulo, mas tem uma grande parte a perspectiva deles mesmo, né? Deles olhando para eles mesmos. Eu acho que 30% de imagens que tem no documentário são imagens dele, com isso que você falou, esse olhar que, né, eu ou o Paulo nunca ia conseguir fazer essa imagem. Então foi o que enriqueceu o documentário, né? Então foi, nossa, muito interessante, lindo assim, sabe? Fiquei encantado com, né, essa tribo, essa comunidade Pataxó. E eles voltaram a trabalhar com cerâmica? Depois desse... Na verdade, porque assim, o Paulo ajuda muito essa tribo lá, né? E o Paulo é um artista visual também, trabalha com artes plásticas. Então, antes de surgir a ideia do documentário, ele já tinha desenvolvido um projeto do resgate da cerâmica, mas no trabalho manual com a cerâmica, né? Então, crianças e adolescentes, até adultos dessa tribo, já estavam fazendo algumas peças de cerâmica e tal, e, né, com isso ele trazendo a história, né, resgatando para essa comunidade a história de seus antepassados, junto com os mais velhos, né? Então, assim, foi muito legal, né? E hoje, até hoje, né, eles produzem as peças cerâmicas e tal, e tem uma aceitação.
eu percebi muito lá nesse contato, que eu fiquei quase 2 meses lá, né? Eu percebi muito nesse contato com eles que, assim, o turista que vai lá, que geralmente são gringos, né? Pessoas de fora do Brasil, não, não sente muito interesse em consumir esse artesanato feito com a madeira, né? Mas Mas com esse emprego do artesanato da cerâmica, ficou, eles já vê de outra forma. teve um interesse maior. Mas aí, do seu ponto de vista, esse interesse menor pela madeira é por uma consciência ecológica ou por uma questão estética mesmo, assim, porque o que eles produzem de cerâmica é mais bonito? Totalmente ecológico, porque, né, eles têm uma consciência maior, né, e geralmente o Brasil tem essa fama, né, lá fora do desmatamento, desenfreado e tal. Então, assim, com certeza, né, a cerâmica, tecnicamente, até porque não faz muito tempo, né, que eles estão trabalhando, resgatando a cerâmica, não tem uma qualidade que esse artesanato da madeira tem, Sim. né? Mas assim, eu como artista, eu prefiro 1000 vezes a cerâmica, até na questão de consciência e a questão visual também. Eu acho mais então, bonito, acho mais interessante. e é muito subjetiva essa questão do bem feito ou do não manufaturado, né? Aham. Do menos manufaturado, do menos com acabamento mais imperfeito, né? Aham. E a madeira, assim, eu cheguei a presenciar assim, algumas peças interessantes, mas eu sabia que não tinha sido feito lá. Então, algumas coisas vinham de um outro lugar, né? Porque assim, eu percebi usinagem na madeira, né? Então, Já assim, estava mais uma produção uma coisa massificada, isso, mais industrial. mais industrial. Então, assim, eles compravam aquele material já usinado e faziam alguns combinados, né, pataxó, tal, né, faziam uma certa decoração. Mas não é isso, né, que principalmente o estrangeiro quer, né? Eu observava muito o estrangeiro lá e é muito legal. Eu até conversei com a cacique lá de, né, abrir outras possibilidades e tal. Porque geralmente, né, o que o estrangeiro quer, principalmente o alemão, né, que tinha muito alemão lá visitando a aldeia, ele quer ter experiências, né, meu, com índio, né, Antropológicas, meu, né? essa coisa bem terra mesmo, tal. Então, assim, né, eu até conversei com ela e falei, meu, vocês têm que explorar mais isso. Porque, na verdade, ele quer voltar para o país dele, chegar para os amigos, para os familiares, falar, meu, fiquei lá, eu comi com os índios e vi e tal. Então, eles vêm em busca disso, né? E aí eles falam, pô, realmente, tal, né, meu, É isso. uma coisa que é cotidiana para eles, que eles acham que de repente não tem valor, é isso que quem está de fora quer viver a experiência. Aí isso também teve um reflexo na sua produção na sua produção cerâmica. Você trouxe N temas de lá, né? E Sim, produziu sim. uma série, Aham. foi uma série de esculturas? Sim. Então, geralmente, né, pro artista visual, né, ele tem que buscar inspirações. E eu, como gosto muito da natureza, né, então, pô, para mim foi uma experiência maravilhosa, né, em estar trabalhando nessa parte que eu sou apaixonado também, que é o audiovisual, em cima de um tema que eu trabalho também, que é a cerâmica, né, e com índios e tal. Então, assim, fiquei encantado com as vestimentas, né, com a cultura mesmo, né, com a beleza desses índios, a pintura, né, eles usam muito o barro para se pintar, pela variedade de cores que tem. Então, assim, meu, fiquei encantado e me inspirou muito, né? Então, eu vim de lá, fiz uma séries, assim, de instrumentos, de cerâmica, instrumentos musicais, de esculturas de rosto de índio, de guerreiro, né? Porque todos têm Tem um né, papel, papel na aldeia. na comunidade. Então, assim, do guerreiro, do pajé e tal, fiz, né, várias peças assim relacionadas a esse contato que eu tive, essa experiência que eu tive lá, que foi maravilhosa. E deu para trazer um pouquinho de cerâmica de lá também? Um pouquinho de material, Trouxe, né? eu De trouxe, argila? eu trouxe um pouco, né? Porque assim, como eu estava com uma proposta diferente, tá, eu tive um contato com esse material lá, teve dias, né, que a gente foi gravar o ateliê que eles têm, tive o contato, trouxe um pouco, tal, para, né, para ter, mas assim, não cheguei a fazer peça, agora está guardada até hoje. Eu penso em fazer até usar ela como pintura mesmo, né? Mas ainda não cheguei a usar. Tá certo.
A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, continuando o nosso bate-papo com o artista plástico, produtor, audiovisual e documentarista Renato Castro. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão, hoje fazendo uma visita ao artista plástico, produtor audiovisual e documentarista Renato Castro. Renato, depois desse documentário que você produziu no sul da Bahia, teve um outro trabalho que você fez um pouco parecido aqui na região, queria que você falasse um pouco a respeito. Então, esse documentário lá na tribo indígena trouxe essa possibilidade, né? Pô, que legal essa ideia. Porque, assim, a princípio, eu pensei no quê? Em levar alguma coisa minha, pessoal, para a comunidade, que foi as aulas. Automaticamente gerou, né? Eu acabei me surpreendendo com as imagens e tal, né? Que deu no que deu. O documentário lindo, com esse olhar deles e tal. Aí, né, voltei e tudo. Aí eu tive um contato, né, com o pessoal de comunidades negras. Até, né, me descobriram através desse trabalho que eu fiz no sul da Bahia. Né, e assim, tinha um recurso de uma fundação que é ligada ao Ministério da Cultura. Tá? E o recurso dessa fundação é direcionado para comunidades negras. Tá? Chama Fundação Cultural Palmares. E aí me convidaram para essa reunião de várias comunidades e tal, para participar, né, e levar algumas ideias e tal. Participei dessa reunião e, né, achei interessante as histórias, né, assim, histórias de comunidades, de quilombolas, tal, de pessoas que, né, tá ligado a comunidades e faz essa ligação com os antepassados também. Né, que é muito bonito, né, histórias que eles têm, e senhoras de 80 e poucos anos das comunidades que lembram de histórias que os avós, que os bisavós contavam, de senzalas e tal. Então, assim, lindo também, maravilhoso. Aí, nessa reunião, né, foi feito por causa desse edital, aí peguei e me envolvi com o pessoal de Hortolândia, né, que é uma comunidade, é um terreiro de candomblé, é um ponto de cultura lá também, então eles fazem o lado espiritual, mas principalmente para a comunidade é trabalhado essa parte cultural, né, eles têm oficinas, uma série de coisas e tal. E esse recurso veio, né, e direcionado mais para trabalhar essa questão, né, de histórias dentro das comunidades. E foi quando, né, conversando com essa mãe de santo, né, e sim, né, o que geralmente essas comunidades de matriz africana passam no Brasil? Principalmente preconceito, né, ainda mais ligado à religião. Né? Então, assim, o que eu senti muito é isso, que eles estavam, né, sempre passaram muitas dificuldades e ainda hoje sofre preconceito religioso. e de origem de raça, né? Ainda sofre, acontece, né? isso. É real, tá aí, né? E não tem como falar que não. Tá às vistas, né? E aí esse contato, tentando conhecer mais, entender e tal, me deparei com histórias, né, que ela contou assim ao mesmo tempo do preconceito, né, que foi sofrido e tal, mas de vitórias também, de, né, reviravoltas em cima disso. E foi muito legal, porque assim, a história puxou uma coisa que mistura a comunidade negra, o terreiro de candomblé e uma festa ligada às crianças. E foi bem na época, né? Assim, o projeto ele teve 5 meses e o final do projeto ia bater em cima das festas das crianças. Né? Então, assim, aí a história linda, maravilhosa, né? E aí a gente decidiu fazer o documentário em cima dessa história. Também nos mesmos moldes, você ir lá, ensinar, usar o equipamento e ter um olhar
deles para eles, Isso. técnico, né? Técnico não, também técnico. De aprender a operar a câmera, ir lá e gravar a Mãe de Santo e gravar as cerimônias religiosas. Isso resultou num documentário também. Também resultou no documentário, né, sempre prezando isso, né? Levar conhecimento. Eu levei e também foi muito interessante. Eles, né, os alunos, né, fizeram várias imagens legais que, assim, analisando, eu não teria, né, visto, né? Porque a gente, como profissional, às vezes chega com um olhar diferenciado, muito técnico e tal. E acredito que não tem regras, né? Eu acho que o interessante é ficar bonito, né? E, assim, muita imagem legal que eles fizeram também, que foi usada nesse documentário, como o documentário dos índios, ficou muito interessante, né? Passando essa história também, que maravilhosa, né? De lutas e conquistas. Né? E de lá também você trouxe, aí traz novas ideias para dentro do ideias ateliê. para dentro do ateliê. Então, assim, eu fiz também, mas assim, eu vendo bastante peça, né? Então, assim, eu fiz uma série de orixás, tal, né? De cabeças de orixás, e já vendeu bastante, vendeu tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Você tem uma obra sua que foi recentemente instalada aqui no próximo ao centro de Valinhos. Eu queria que você falasse um pouco dessa história, dessa peça especificamente, como que aconteceu, qual que é a história que envolve esse trabalho. Então, esse trabalho é um projeto da Secretaria de Obras daqui de Valinhos. É um projeto que chama Viver Valinhos, né? No ano passado, né, foi a segunda edição. Então, assim, a ideia é convidar artistas para usar sucata, restos, né, de material, que geralmente ficam jogados aí, sujando a cidade, e usar esses materiais para fazer arte. E aí me convidaram, tal, e eu já comecei a vislumbrar uma série de coisas, né? E assim, ligando a cerâmica com a sucata e tal. E aí foi quando eu, né, pensei numa peça, tal, e numa forma, essa peça, assim, eu pensei nela, mas numa forma de manifesto mesmo, sabe? Mostrando para o ser humano, né, o que a gente acaba fazendo com o planeta, que não precisa, né, meu, tudo isso para essa degradação tão acentuada e tal. E aí eu misturei a sucata com a cerâmica e deu essa obra que foi muito legal, assim, deu uma repercussão muito interessante na cidade. Hoje ela é patrimônio da cidade, está exposto numa praça aqui. E, meu, muito interessante, assim. Como que é o nome da peça? Qual que é a história da peça? Então, a peça chama O Guardião de Gaia, né? Então, assim, eu fiz o corpo todo de sucata, o rosto de cerâmica e a mão de cerâmica. Uma das mãos é de cerâmica e o restante é todo sucata. Então, assim, o rosto é um planeta, né? É a forma do planeta, assim, e tem uma lágrima que mostra um pouco, essa lágrima, né, representa a tristeza pelo que a gente vem fazendo com o planeta, né? Num dos braços de sucata tem uma serra, né, de cortar árvore e tal, que, né, traz essa coisa do desmatamento, né? Uma das mãos, que é a mão de cerâmica, eu fiz ela verde, né? Porque minha avó, quando eu era criança, eu lembro que ela falava assim, ela é, né, descendente de índio e tal, e sempre trabalhou muito com a terra, tá? Ela falava que pessoas que têm a mão boa para plantar têm a mão verde e tal, então eu fiz essa mão verde, né? Em referência a isso que ela falava bastante, sempre ficou marcado, né? E é muito interessante, assim, trabalhar com a sucata, né? Porque eu lembro que eu falei, pô, eu vou fazer como se fosse um anjo mesmo, como se fosse um guardião. E aí eu peguei uma tela de aço inox e fiz a asa. E no que eu cortei essa asa, a sobra que saiu dessa asa ficou parecendo o corpo de uma ave. E aí na hora eu falei, pô, isso aqui parece uma fênix, né? Então, assim, aí eu já, né, com outros pedaços de sucata, eu construí uma fênix e aí coloquei, porque a ideia inicial não era ter a fênix, né? Então, assim, aí surgiu essa ideia da sobra da asa, que se transformou numa fênix que foi nessa mão de cerâmica e tal. A base da peça é um disco de arado, de trator, é um disco que é o que segura a peça, né? Um disco grande, super pesado e tal, e que está
tudo ligado, né, A o terra, homem o e a homem e a terra, terra, né? a relação do homem com a terra. Do homem com a terra. Você usa uma técnica japonesa extremamente interessante na hora de queimar as peças, né? Eu queria que você falasse dessa técnica, como que ela funciona e qual que é o resultado Tá. dela. Então, essa técnica chama Haku, né, é uma técnica de esmaltação na cerâmica. Então, assim, é o mesmo esmalte que a gente tem em xícaras em casa e tal, só que aí passa por esse processo que dá essa diferenciação no resultado final. Quando eu tive contato com a cerâmica e fui ver as possibilidades, né, porque a cerâmica ela tem vários tipos de queima esmaltadas, mas aí eu me apaixonei pela técnica, né, porque assim, eu gosto muito do exclusivo. E essa técnica, você não tem controle sobre ela. Então, uma peça que eu posso fazer de uma forma... Eu posso pegar duas peças de cerâmica, passar o mesmo esmalte e colocar para fazer a técnica. Pode estar... As duas, pode não, ela vai ficar totalmente diferente, o efeito. Uma da outra. Uma da outra. Podendo até mudar a cor. Porque aí tem a influência do oxigênio que está passando, da temperatura que cada uma está chegando, né? E aí esse processo nada mais coloca essas peças com o esmalte dentro do forno e dentro de 1h30, que assim, na cerâmica é a queima mais rápida que tem. Geralmente as queimas é de 5 a 10 horas. Essa queima é feita em 1h30 de esmaltação. Então assim, a hora que, né, essa peça está dentro do forno, em 1h30 eu chego a 1000 graus, que é a fusão desse esmalte, ele é 980 graus. Então eu vou até 1000 graus, né? A hora que a peça está incandescente dentro do forno, eu tiro essa peça com uma pinça e aí coloco na serragem, né, em um material orgânico, onde ela pega fogo, porque ela está vermelha, né, incandescente. Aí ela pega fogo e tal, e já começa a dar efeitos, né, efeitos que acentuam os óxidos que existem dentro do esmalte, que craquelam esse esmalte, porque aí une o material orgânico queimando com uma peça incandescente, com o ar, né, bem mais frio do que 1000 graus de dentro do forno. Então é onde começa a surgir todos esses efeitos, que é maravilhoso, tem uma aceitação muito grande por quem, né, procura peças cerâmicas decorativas e apaixona, né? Eu me apaixonei, tenho, né, eu dou aula aqui no ateliê de cerâmica, muitos alunos assim, apaixonado pela técnica, já fez cursos de cerâmica em outros lugares e tal, mas, né, tá aqui, eu falo que são alunos fiéis, tá aqui há muitos anos já fazendo, porque é apaixonado e tem isso, né? A gente nunca sabe, é sempre uma surpresa, né? O que vai acontecer, o que vai sair. É porque não é só serragem, você pode misturar folha de uma determinada árvore, de outra árvore, de outro material, que o resultado vai ser diferente. Vai ser sempre diferente. Vai dar colorações diferentes, às vezes o óxido se comporta de uma forma ou de outra. E depois desse processo na serragem, eu ainda pego a peça e coloco na água, que é para ela receber um choque térmico mais forte e dar mais o efeito metalizado, craquelado, manchado e tal. É muito interessante, assim, tem essa aceitação geral, né? E, bom, você dá aula de cerâmica aqui. Qualquer pessoa tem condições de produzir uma peça, de criar alguma coisa em cerâmica? Sim, qualquer pessoa. É só querer, eu falo que é só querer, né? Porque tem a questão da criatividade. Criatividade todo mundo tem. Só que, né, muitas pessoas vêm aqui em busca de criatividade. Aí eu falo, criatividade eu não posso dar para vocês. Vocês têm que achar esse caminho. O que eu vou passar e o que eu, né, passo são técnicas de como trabalhar com a cerâmica. Porque a cerâmica, né, eu lembro quando eu fiz essa transição do material sintético para o barro, amigos meus que eram escultores falaram, cara, você é louco, meu. Sabe, pô, depois que você faz a peça, você tem que ocar a peça. Eu falei, sim. Porque toda peça de cerâmica tem que ser oca, né? E ainda corre o risco de estourar no forno? Eu falei, sim. Né? Então, assim, tem uma série de dificuldades, né, que traz, mas, assim, não tem, sabe? Nada supera, sabe? A emoção de trabalhar com esse material e de ver o resultado final e de ter uma peça exclusiva, né? Então, assim, na verdade, o curso é isso, né? A pessoa vem com essa vontade, já é o suficiente. E para a gente finalizar, como que as pessoas te encontram? Então, no meu telefone, ou pode ser pelo e-mail também,
Meu e-mail é renato@infoestudio, estúdio sem E, com S, estúdio.com.br, tá? No Facebook, Renato Castro, Valinhos, vai aparecer a minha página lá. O meu telefone é 19, vou passar o celular que é mais fácil de me achar, 991 17 50 94. E tuas peças, fotografia, vídeos, encontram no Facebook. No Pra quem Face quiser. eu tenho um blog também, que é Estúdio 8, número 8, Estúdio, número 8, thearts.blogspot.com. Colocou no Google, vai aparecer e vai dar uma olhada. Lá tem bastante peças minhas, bastante peça de alunos, tem vários trabalhos, tem alguma coisa de vídeo também, tá? De Bacana. fotografia. Renato, gostaria de agradecer em nome da TV Câmara por nos recepcionar aqui. E fica o convite aqui, quando você tiver uma série, quando você tiver algum material, para você mandar para a gente divulgar lá na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade que a TV Câmara está me proporcionando, né? Agradeço aos telespectadores, né? Valeu mesmo. A gente fica por aqui. Tchau e até o próximo programa.